Voltamos com o nosso Bastidores CNN. Fazemos agora a conexão com Nova York. Vamos aos Estados Unidos com a nossa correspondente Priscila Yazbek. Por lá, os republicanos tentam destravar na Câmara o mega pacote fiscal de corte de impostos proposto pelo presidente Donald Trump. A ideia é tentar aprovar ainda hoje, mas um dos representantes democrata está falando há mais de 5 horas para adiar a votação. Priscila Yazbek, isso é um expediente por aí para tentar obstruir votações? Conta. E quanto tempo ele pretende falar? Alguém está prestando atenção, Priscila? Pois é, Tainá, boa tarde a você, a Uribe, a todos que nos acompanham. Olha, ele começou às 5 horas da manhã aqui do horário local, 4h53 para ser mais exata, 6 horas da manhã do horário de Brasília, portanto, já são mais de 7 horas que esse democrata não para de falar justamente para tentar barrar essa votação final do mega projeto de Donald Trump, do Big and Beautiful Bill. E ele, se ele quiser bater o recorde do discurso mais longo da Câmara dos Representantes, ele está muito perto disso, porque o último recorde foi de 8 horas e 32 minutos, né, o recorde atual, que foi do ex-presidente da Câmara, o Kevin McCarthy. Então, ele está perto de bater esse recorde aí na tentativa de atrasar essa votação, já que a expectativa é de uma aprovação desse mega projeto de Donald Trump. Inclusive, ele já falou sobre o Medicaid, que é um dos programas que devem ser afetados por esse mega projeto de Donald Trump, que deve perder $1 trilhão, com 11 milhões e 700 mil americanos deixando provavelmente de receber os seus benefícios do Medicaid, desse programa de saúde voltado para famílias de baixa renda. Ele também falou sobre o SNAP, que é um outro programa social que deve ser afetado, que é um cupom de alimentação para famílias de baixa renda, com 3 milhões de americanos sendo afetados. E agora ele está falando sobre a lista de todos os projetos e emendas que os democratas tentaram implementar no projeto, que não foi possível passar. Mas falando sobre as projeções, apesar de não se saber exatamente quando esse projeto vai ser votado e se ele vai ser votado antes do recesso do dia 4 de julho, dessa sexta-feira, o dia da independência, como Donald Trump gostaria, a perspectiva é que ele passe. Ele passou numa votação processual e teve ali 219 contra 213 votos. Os republicanos têm 220 cadeiras na Câmara dos Representantes, portanto, só um republicano se opôs. Isso depois de muita articulação por parte do próprio presidente Donald Trump. Vários republicanos foram vistos na Casa Branca ontem, alguns que eram mais resistentes, justamente porque esse mega projeto, o ponto central dele é justamente prorrogar o corte de impostos para empresas que foi promulgado por Donald Trump no seu primeiro mandato em 2017. E para fazer isso e também aumentar os gastos com defesa, na segurança das fronteiras, para que Donald Trump enderece as suas políticas anti-imigração, esse projeto ele vai adicionar 3 trilhões e 400 bilhões de dólares ao déficit das contas públicas americanas, ao saldo negativo das contas públicas americanas em 10 anos. E é por isso que mesmo alguns republicanos estavam se opondo a esse projeto, mas depois de muita articulação, eles devem aprovar esse mega projeto de Donald Trump. Só não se sabe exatamente qual que é o prazo para isso acontecer. E o que os críticos dizem é que esse é um projeto que, além de causar uma mudança sísmica na trajetória da dívida pública dos Estados Unidos, com uma previsão de que ela chegue a 125% a 130% do PIB em 2034, contra 117% se o projeto não fosse aprovado, além de trazer uma piora e uma deterioração das contas públicas americanas, o que os críticos dizem também é que ele traz um aumento da desigualdade e acaba beneficiando os mais ricos em detrimento dos mais pobres. Então, um estudo da Universidade da Pensilvânia mostra que aqueles que ganham menos de $17 mil por ano vão perder com o projeto $820 por ano, vão ter uma queda na renda de quase 6%. Já o 0,1% mais rico, que ganha mais de 4 milhões e 300 mil por ano, vão ganhar $390 mil por ano com esse projeto, vão ter um aumento de 3% na renda. Então essas são algumas previsões desse mega projeto, que é inclusive visto como um referendo sobre o poder de Donald Trump no Congresso. Apesar, além dessas perspectivas econômicas em relação às questões fiscais e também a amplificação da desigualdade no país, também há uma previsão de um custo político. Então,
projetos como esse às vezes têm votação de políticos da oposição, quando eles enxergam que isso pode ser bom, benéfico particularmente para eles, no seu reduto eleitoral. Dessa vez, nenhum democrata está votando nesse projeto, que mostra também que isso pode trazer um custo político para os republicanos nas eleições de meio termo do ano que vem. Eu volto com vocês. Imenso, Priscila Yazbek. Se nem os republicanos estão convencidos, na votação do Senado, J.D. Vance teve que fazer o voto de Minerva. Isso mostra que não há consenso e é um projeto que tem uma grande impopularidade nos Estados Unidos. Vamos ver quanta saliva vai ter esse democrata para falar durante essas 7 horas, chegando a 8 horas de discurso. Obrigado, Priscila Yazbek.